Guerreiros Libertos de Zion, muito boa noite. Pessoal, eu vim discorrer aqui um tema bem rápido. Simples também, mas é necessário discorrer e também já deixando bem claro que esse é um conteúdo bem básico, assim, introdutório. Mas talvez sirva para quem já tem um tempo também de Red Pill. É só para dar uma ênfase em algo que tá bem nítido, acho que todos vão perceber no decorrer, mas é importante falar também. Esse podcast aqui, pessoal, ele vai tratar única e exclusivamente da arrogância das modernetes e o comportamento arrogante mesmo delas, prepotente, nariz empinado na altura do Everest, como disse o padrinho. Eu resolvi trazer esse tema aqui porque quando eu estava assistindo a live do Dr. Migtal com o padrinho falou sobre isso e isso me chamou a atenção porque esse é um comportamento que eu tô vendo assim com muita frequência. Então é bom é, destrinchar sobre isso, principalmente para quem é novo, para eles estarem acordando em relação a isso. Então vamos lá. Pessoal, onde eu mais tenho visto e percebido esse comportamento arrogante das modernetes é na academia, pessoal. Que nem eu sempre deixo enfatizado que na maioria dos relatos, ou quando eu vou falar sobre as histórias daquele meu amigo Cafajeste que treina lá, a arrogância delas eu consigo observar com mais frequência lá. No meu ambiente de trabalho, apesar de ter muitas mulheres, nota-se um comportamento mais indiferente só, mas não a prepotência em si. Isso pode ser observado em outros contextos, mas lá é onde eu vejo mais. Elas realmente entram de nariz empinado, né? Não fala com ninguém, não olha para ninguém, quer ficar se exibindo no espelho, tirando foto, né? Maldito Instagram. Tô brincando, eu falo assim por causa do mau uso, né, das redes sociais. Por parte delas, claro. Que eu uso até como ferramenta de trabalho, então é tudo questão de saber utilizar as coisas, né? Todos os recursos eles estão aí para serem utilizados. Tem os que fazem bom uso e tem os que fazem mau uso, né? Então vamos lá. Elas não falam com ninguém, não dão moral para ninguém. E o pior é que elas, para vocês terem noção, elas fazem escolhas tão erradas que quando elas querem e precisam de ajuda, elas vêm pedir para mim ainda, pessoal. Olha o erro fatal. Eu já contei aqui alguns casos do que aconteceu quando vieram modernetes me pedir ajuda. Várias delas eu falei, não, era mais ou menos assim. Elas pedem, entre aspas, ajuda, achando que você tem obrigação de fazer. A mais recente foi algo do tipo assim, ó. Eu tava de fone terminando uma série e eu percebi que aquela mulher tava me encarando. Mas como elas não falam com ninguém e eu também não falo com elas, eu achei que ela tava. Foi só o olhar cruzando, sabe? Quando as pessoas olham na mesma direção e beleza. Só que aí ela começou a estalar o dedo. Aí eu só tirei o fone e dei aquela levantada de queixo assim, pra ela falar o que que é. Aí ela só apontou pro. Olha só como elas pedem, entre aspas, ajuda, pessoal.
Ela apontou pro peso e só falou: tira aqui. Aí, aí naquele momento eu, eu, eu presenciei replays daquela cena na minha mente, pessoal. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Né, deu aquele. Aí eu, não acredito que essa mulher fez isso, cara. Aí beleza. Fui lá com toda a calma do mundo e falei assim, ó, pede lá pro Gilmar, ele que é o instrutor aqui, eu não trabalho aqui, ele tira aí pra você. Virei, pus meu fone e continuei, né? Pra vocês, pessoal, essa mulher, ela ficou resmungando o treino dela inteiro, porque eu não ajudei ela, como se eu tivesse obrigação, sabe? E teve algumas outras situações, por exemplo, eu tava fazendo um exercício, deixei a barra lá no lugar, fui beber água, a mulher vai lá e pega e. Ai, você tava usando que não sei o que. Aí eu, não, pode usar, eu vou fazer outro exercício. Não, mas. Não, eu não falei que eu acabei. Fica aí com essa barra e dá licença que você tá me atrapalhando. E saio andando, pessoal. Então, assim, o que eu esperava numa situação dessa é a pessoa perguntar. Acho que é o mínimo vamos dizer assim, etiqueta, né? Que você tem que ter num lugar desse. Perguntar, olha, eu quero fazer um exercício aqui com essa barra, você tá usando, já acabou, né? Só que, né, é mais fácil, né, pagar de empoderada, né, de desrespeitar completamente o espaço do outro e já ir metendo a mão nas coisas, né? Tá certo, beleza. Então, como que tá funcionando mais ou menos nesse pequeno exemplo aqui, pessoal? Elas não estão nem aí para quem está ao redor delas, acham que a gente tem que ser obrigado a ser serviçal delas. E realmente, né, pelo que o FMI está pregando, elas realmente acham que elas podem fazer tudo que elas bem entendem. Tipo, desrespeitar as pessoas, passar por cima, olhar para os outros com cara de nojo. Muitas são extremamente snobs. E eu não tô falando só de mulheres nota 6 para cima. Muitas lá são nota 1, 2, menos 34/10, menos infinito/10. Algumas notas assim extremamente baixas e se achando que tem a nota mais de 8.000/10, galera. Ou seja, tem caras aí se rastejando por coisa que não vale nem um quarto do que pensa que vale, sabe? É um mercado realmente muito inflacionado e isso tá se espelhando até mesmo na forma como elas tratam as pessoas. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Daqui a pouco, se uma alegar estar de TPM e quiser te xingar, te esculhambar, elas vão se sentir no direito de fazer isso, entendeu? Então, elas estão demonstrando tamanha arrogância e prepotência. E
E tem cara, é que assim, eu acredito que as, o cara. Eu acho que esse manginismo assim muito forte na pessoa é uma questão às vezes até da mentalidade ser fraca. Eu acho que você ser blue pill é uma coisa, né? Porque a pessoa blue pill é aquela pessoa que só tá doutrinada pela Matrix. Antes de eu conhecer a Red Pill, pessoal, depois de tantas experiências cabulosas, eu comecei a pensar, mano, essas minas aí estão só esculhambando comigo, eu não vou ficar bajulando elas, né? Eu vou esperar para conhecer a honradinha, né? Isso é antes da Red Pill. E eu não ficava desse jeito, bajulando assim, né? A não ser que realmente ela me chamasse muita atenção, aí eu ia. Aí eu chegava, né? A moto aqui em homenagem ao Lorde. Então aí sim eu chegava. Mas eu acredito que a manginice, o escravocetismo já é um problema de mentalidade fraca, realmente. O cara, ele é totalmente conduzido pela libido. Não pode ver um peito e uma bunda que o cara se transforma num primata descerebrado, né? Sem o mínimo de senso do ridículo ou amor próprio. Ele se submete às maiores atrocidades para ter um lá para tentar marmitar essas modernetes aí arrogantes. E então, galera, basicamente esse é o comportamento atual delas. Isso eu tô falando somente no convívio dia a dia, galera. Eu fico imaginando quem tem que aturar umas pestes dessa no dia a dia. Aí, meu amigo, esse cara é digno de pena. Imagina o cara que é casado. Cê é louco. Nossa, eu fico pensando quanto esse cara deve sofrer nas unhas de uma dessas aí. Modernetes com ego na estratosfera, as leis a todo vapor. E assim, esses caras blue pills, eu fico imaginando eles pedindo contato de mulher, se humilhando, se rastejando e ainda correndo o risco de tomar uma falsa acusação. Olha, sei lá, sinto realmente pena. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Lembrem-se que mulheres só amam a elas mesmas e ao dinheiro. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixa o like, se inscreva no canal aí, bate no sino e até a próxima.